Boa noite a todos, bem-vindos mais uma vez a um webinar da Health4Moss. Recordo que todas as questões que tenham e dúvidas podem deixar nos menus de bate-papo de Q&A e tentaremos, obviamente, responder a todas as quanto possíveis. Sem mais demoras, vou passar as palavras ao Dr. Francisco Mourão para dar início a esta sessão. Olá, muito boa noite a todos e bem-vindos a esta sessão de hoje do Learn4Moss, mais uma vez dedicado à gastroenterologia, e gostava de agradecer a presença de todos aqui na noite de hoje e agradecer o interesse demonstrado por vocês nas sessões deste curso e nos incríveis números de participação que temos tido nestas sessões. Para quem não esteve cá noutras sessões, fazer só uma breve apresentação sobre a Health4Moss. É uma organização não governamental para o desenvolvimento portuguesa que tem atuado muito a nível da formação de profissionais de saúde em Moçambique, em cooperação com diversas entidades, e uma dessas iniciativas é aquela em que estamos aqui hoje. Sem algumas parcerias, o que está aqui hoje já aconteceu não é possível. Nesse sentido, em nome da direção da Health4Moss, gostaria de agradecer à AMOP, à Associação Moçambicana de Pediatras, à Ordem dos Médicos de Portugal e de Moçambique, e também às sociedades portuguesas de gastroenterologia, hepatologia e nutrição pediátrica, endocrinologia, diabetologia pediátrica e cardiologia pediátrica, que contribuírem para o desenvolvimento desta sessão, bem como ao Ministério da Saúde de Moçambique. E, por fim, um agradecimento especial à Cats2, que permite a organização logística desta atividade. Na sessão de hoje, para além de termos a nossa palestrante, vamos ter no final o teste de avaliação. Portanto, no final da discussão das questões, receberão as instruções sobre como proceder para realizar o teste de avaliação. Sem mais demoras, vou-vos apresentar a nossa palestrante de hoje, a doutora Juliana Roda. A doutora Juliana é assistente hospitalar de pediatria no Hospital Pediátrico do Centro Hospitalar Universitário de Coimbra. Tem dedicado o seu trabalho à área da gastroenterologia e da nutrição pediátrica e trabalha na unidade de gastroenterologia e nutrição do Hospital Pediátrico de Coimbra, e também tem um particular interesse na área da fibrose cística. É ainda docente na Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra. Comigo a moderar hoje terei a doutora Yolanda Monteiro e a doutora Michelle Laforte, de Moçambique. Eu passo a apresentar a doutora Yolanda Monteiro, a quem a seguir passa a palavra. A doutora Yolanda é formada em Medicina pela Faculdade de Medicina da Universidade Eduardo Mondlane, em Moçambique. É estudante em pediatria, com conhecimento em gastropediatria, tendo feito um curso de extensão em gastroenterologia e nutrição pediátrica pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, no Brasil, e atualmente trabalha no Serviço de Pediatria do Hospital Central de Maputo, e tem dado continuidade à sua formação na gastropediatria, também com o apoio do Serviço de Gastroenterologia do Hospital Central. É um prazer poder partilhar esta moderação convosco. Passava agora a palavra à doutora Yolanda. Boa noite a todos, obrigada, Dr. Francisco. Queria dar boas-vindas a todos em nome da MOP e também agradecer à Health4Moss por mais este webinar, que vai contribuir bastante para a melhoria dos conhecimentos clínicos, né? Tanto dos médicos aqui em Moçambique, assim como dos médicos em Portugal e de outros países palopes. Sem mais delongas, vou aqui apresentar a doutora Michela. A doutora Michelle Laforte é médica especialista em gastroenterologia do HCM e é um elemento de ligação com o serviço de pediatria para os casos de gastropediatria. Também fez um estágio em gastroenterologia pediátrica no Centro Materno Infantil Norte do Porto, e este estágio foi apoiado pela Health4Moss. É secretária do Colégio de Gastroenterologia da Ordem dos Médicos de Moçambique, e também membro de várias sociedades científicas de Portugal, assim como da África do Sul. Doutora Michela, boa noite. Vou passar a palavra para si. Muito obrigada. Boa noite a todos. Muito obrigada, Dr. Francisco e a Health4Moss, pelo excelente trabalho que tem realizado aqui em Moçambique. Cumprimento a nossa palestrante, a doutora Juliana. Doutora Yolanda, boa noite. Obrigada pela amável apresentação. Agradeço a presença de todos os participantes e que será uma continuidade da aula que nós já começamos na terça-feira, na segunda-feira, desculpa, na qual fomos aprendendo um pouco mais sobre gastropediatria. Agradeço à MOP pelo convite e fazer parte desta equipe de especialistas e junto falarmos sobre um pouquinho mais do que é a gastropediatria. Passo a palavra à doutora Juliana. Olá, boa noite a todos, mais uma vez.
Gostaria também de cumprimentar e de agradecer à professora Carla Rega e à doutora Joana Chagas, que foram quem me fizeram o convite para participar aqui neste webinar, como representantes da organização Health Formose. E queria também cumprimentar os meus colegas moderadores, o Dr. Francisco, a doutora Ilana e a doutora Michela. E pronto, vamos já começar então aqui a nossa apresentação, em que hoje vamos falar sobre as particularidades do doente desnutrido. Pronto, eu até devo dizer que, com certeza, as minhas colegas moderadoras e muitos dos participantes que estão aqui provavelmente terão até mais experiência prática, clínica que eu nesta área, particularmente nas desnutrições graves e agudas. E por isso até já pedi às minhas colegas moderadoras, depois na parte das questões, pronto, para elas também me ajudarem e participarem na discussão. Portanto, então, eu vou dividir a minha apresentação nestes três temas. Primeiro vou falar da avaliação nutricional, depois definir, então, o que é desnutrição e, por último, como é que se faz a abordagem do doente desnutrido. Então, em relação à avaliação nutricional, primeiro temos que perceber que o estado nutricional de uma criança ou de um adulto é um equilíbrio entre a quantidade de calorias que são ingeridas, digeridas e absorvidas e, por outro lado, a quantidade de calorias que são gastas ou que acabam por se perder. E, portanto, quando há um desequilíbrio numa destas coisas, então aí é que vamos ter desnutrição e, nos outros casos, a obesidade e o excesso de peso. Em relação à avaliação nutricional, é importante fazer a história clínica, que inclui a história alimentar, a história também ambiental e o contexto socioeconómico e avaliar se esta criança tem risco de desnutrição ou não. Depois, fazer a antropometria, avaliar sempre o peso, estatura e o perímetro braquial. Fazer o exame físico completo e aqui mostrando alguns sinais evidentes de desnutrição ou de déficits seletivos, por exemplo, de alguns micronutrientes. E, por último, testes laboratoriais, se estiverem disponíveis. Em relação à história clínica, é importante ter uma ideia do que é que a criança ingere, que às vezes é uma ideia um bocado subjetiva, perguntando assim à mãe ou aos pais, mas pode-se perguntar, por exemplo, o que é que ela ingeriu nas últimas 24 horas, ou o que é que ela come habitualmente a cada uma das refeições, para termos uma ideia. Pois, é importante saber se existem perdas, nomeadamente vômitos, diarreia, se há uma ideia de poliúria, por exemplo. E, por outro lado, se há aumento dos gastos energéticos, se há sinais de dificuldade respiratória, se há tosse, se há febre, sudorese, etc. É importante saber como é que está a evoluir o peso e a estatura e ter em conta se existe edema ou não, e isto pode influenciar o peso, não é? Que estamos a avaliar na altura. E, por último, mais uma vez, o tal contexto familiar, social e económico. Ainda na história clínica, é importante saber se esta criança tem doenças crónicas, portanto, perguntar, saber se existem alguns antecedentes que possam agravar um risco de desnutrição. Nomeadamente, e provavelmente vamos saber que será mais importante estas questões, que há um aumento dos gastos energéticos, como por exemplo infecções por HIV, por malária, por tuberculose. Pensar sempre que pode haver cardiopatias congénitas que não foram diagnosticadas no período neonatal ou até pré-natal, mais raramente cancro, queimaduras, doença renal crónica. Por outro lado, pode haver algumas doenças que perturbem de facto a ingestão alimentar, por causa de dificuldades alimentares. Pode haver situações em que haja má digestão, e aqui o típico é a colestase ou a fibrose quística, ou então que cause má absorção, como diarreias, no caso, por exemplo, de parasitoses, a doença celíaca ou a doença inflamatória intestinal. Em relação à antropometria, então, devemos sempre avaliar peso, estatura e o perímetro braquial. Em relação ao peso, é fácil de obter, é reprodutível, portanto, não depende muito do operador. É muito sensível para as alterações nutricionais mais agudas, mas também varia com outras situações não nutricionais, como por exemplo com a desidratação, se houver edema, se houver organomegálias, o peso também vai estar influenciado e, portanto, não vai dar um valor fidedigno quando estão em causa estas outras situações não nutricionais. O peso pode-se avaliar numa destas balanças, e com menos de 2 anos usam-se estas em que a criança está deitada. A partir dos 2 anos já consegue ficar de pé e, portanto, podemos usar estas balanças já em pé.
Em relação ao comprimento, o comprimento reflete alterações já nutricionais crónicas. Portanto, primeiro vai haver uma diminuição, uma alteração da evolução ponderal, e quando essa desnutrição é crónica é que vai depois refletir na evolução da estatura ou do comprimento. Com menos de 2 anos, avaliamos o comprimento com a criança deitada, usando a craveira ou uma destas placas de medição. Quando a criança já se consegue pôr de pé, então deve ser feita na posição vertical, ter a intenção só de encostar bem o calcanhar à parede posterior, encostar também as omoplatas, e a criança deve estar a olhar em frente, portanto, na horizontal. O perímetro braquial é também rápido, fácil e acessível. Neste caso, não é tão influenciado pela presença de edema ou pela estatura, e é de facto um preditor de mortalidade. Portanto, o perímetro braquial muito baixo, quanto mais baixo for, maior o risco de facto de mortalidade. Deve-se usar uma fita métrica flexível. Devemos preferir o braço não dominante, nomeadamente, por exemplo, o esquerdo, avaliar qual é que é o ponto médio entre o ombro e o cotovelo, e depois, com o braço estendido, colocar a fita métrica flexível e avaliar, medir nesse ponto. Consideramos desnutrição grave até aos 5 anos se o perímetro braquial for inferior a 11,5 cm, e depois, se tiver a idade entre 5 e 10 anos, se for inferior a 13 cm, e entre os 11 e os 14 anos, se for inferior a 16 cm. Existem estas fitas métricas que são da Unicef e que têm aqui mesmo por cores. Portanto, isto é o valor até aos 5 anos, menos de 11,5 cm é considerado desnutrição grave. Mas em relação ao exame físico, do modo mais simples, tentar avaliar da cabeça para os pés. Portanto, por exemplo, começar pelo cabelo baço, sem brilho, mais fino, portanto é sinal de desnutrição. Em relação à face, avaliar os olhos. Muitas vezes estes olhos encurvados podem não ser de desidratação, mas mesmo sim por falta do tecido celular adiposo da órbita. Alterações dos lábios, por exemplo, assim a queilite pode ser sinal, por exemplo, de uma anemia ferropénica. Devemos avaliar se existe edema, nomeadamente edema bilateral, que é o que existe nas desnutrições graves. Como é que está a pele, se existe atrofia muscular, se existe estas proeminências ósseas em que se consegue desenhar bem o contorno ósseo e, nomeadamente, o rosário raquítico. Em relação aos exames complementares, é importante, mas lá depois eu vou falar um bocadinho melhor mais à frente, mas, por exemplo, é importante avaliar uma glicémia, porque existe sempre um risco de hipoglicemia nestas nutrições graves. A hemoglobina, que dá uma ideia das reservas de ferro, essencialmente, que a maior parte das vezes a anemia é por ferrosidropenia. Pode-se avaliar os eletrólitos, como o sódio, o fósforo ou o potássio, mas é preciso cuidado na interpretação. Portanto, isto quer dizer que, ao fazer a correção da desnutrição, um valor que esteja inicialmente normal rapidamente pode diminuir. Portanto, não é obrigatório fazer, e a fazer deve-se interpretar com alguma cautela. Depois, outros exames que estão recomendados, principalmente nos países em desenvolvimento, é fazer o teste da malária, fazer o teste do HIV, ponderar a realização de uma radiografia de tórax a pensar na tuberculose e tentar identificar sempre germes que estejam a causar infecções, nomeadamente através do exame parasitológico das fezes, a coprocultura, hemocultura ou urocultura. Agora, relativamente à definição de desnutrição, temos que existem estas duas situações, do wasting e do stunting. O wasting é quando existe desnutrição aguda, portanto isto significa que só o peso é que ainda está afetado, só tem um peso muito baixo para a estatura. A estatura ainda é normal, portanto traduz uma desnutrição aguda. Quando temos uma desnutrição durante mais tempo, portanto desnutrição crónica, então aí a estatura vai ficar afetada, portanto são crianças baixas, mas que podem até ter um peso normal para a estatura, mas a estatura é que está baixa. E neste caso, então, é o stunting, é considerada desnutrição crónica. Claro que também pode haver as duas coisas, os que são muito magros e têm a estatura também abaixo.
E existem depois estas duas situações, de kwashiorkor ou marasmos, que não se sabe exatamente o que é que pode causar uma, ou porque é que algumas crianças têm uma forma e outras têm outra. Pronto, teoricamente pode-se pensar que na falta de ingestão proteica, portanto por diminuição da pressão oncótica, isto vai acabar por causar o edema, e no marasmo quando há uma falta de calorias em geral, portanto não é só das proteínas, é de todo o tipo de calorias. O marasmo clinicamente manifesta-se como uma criança magrinha com cara de velho, como por exemplo esta, uma criança que está apática, que está parada, que não chora. São visíveis as tais proeminências ósseas, nomeadamente nas costelas, a pele debaixo do braço que está flácida e tem estas pregas de desnutrição nas nádegas ou na raiz das coxas e que dá esta aparência de calças largas. Em relação ao kwashiorkor, pela presença de edemas, então temos esta cara em lua cheia, arredondada, pode haver dermatite, com manchas escuras ou claras nos casos mais graves. É também uma criança que está apática, portanto com pouca energia, perda de apetite, tem os cabelos lisos e muito claros e é uma criança que facilmente irritável. Em relação, assim, em termos práticos, classifica-se desnutrição grave sempre que existe a presença de edema bilateral, portanto, um edema que não seja atribuído a outras causas. Quando o perímetro braquial, como eu já vos disse, está inferior a 11,5 cm numa criança entre os 6 meses e os 5 anos, com a idade entre 5 e 10 anos, quando está inferior a 3 cm, ou entre os 11 e os 14 anos, com menos de 16 cm. Ou então, quando temos um peso para a estatura inferior ao Z-score menos 3, está bem? Ao desvio padrão menos 3. Considera-se nutrição moderada quando este peso para a estatura está entre o menos 2 ou o menos 3, ou quando o perímetro braquial nas crianças mais pequenas está entre 11,5 e 12,5. Portanto, para resumir, presença de peso para a estatura inferior ao Z-score menos 3, ou ao desvio padrão menos 3, por exemplo, podemos usar estas tabelas ou estes gráficos, ou no manual que existe em Moçambique, existem mesmo tabelas em que diz exatamente qual é que é o desvio padrão menos 2 e menos 3, e que fica a vermelho, portanto aí considerado desnutrição grave, a presença do tal edema bilateral e o perímetro braquial. Também avaliar sempre estas três coisas. Podemos ainda avaliar o índice de massa corporal e que, através ou desta fórmula, que é o peso a dividir pela altura ao quadrado, ou a altura vezes a altura, em metros, com o peso em quilos e a altura em metros. E aqui, lá está, cá estão as tabelas, através do índice de massa corporal, conseguimos perceber se é inferior ao desvio padrão menos 3, portanto aqui é considerada desnutrição grave. E existem tabelas para os dois sexos, para os rapazes e para as raparigas. Agora, relativamente à abordagem do doente desnutrido. Pronto, eu segui muito por este manual, que saiu em 2018, mesmo realizado em Moçambique, e que se baseou também nas recomendações da Organização Mundial de Saúde. E que está muito bem feito. Eu gostei muito de ler, não consegui ler tudo, é um manual que está assim bastante completo, mas tem uma linguagem muito simples, e tem tabelas, tem a chamar os pontos-chave, e portanto eu recomendo a ler principalmente a quem está a pensar, ou quem está em Moçambique, ou quem está a pensar visitar ou fazer algum tipo de voluntariado. Só para terem uma ideia, existem produtos terapêuticos que eu vou falar agora ao longo do resto da apresentação e, portanto, que alguns que eram novidade para mim e por isso eu achei melhor falar primeiro já neles, perceber o que é que eles são, porque depois eu vou falar deles ao longo da apresentação. Então, basicamente, existe este tipo de fórmulas derivada do leite, que é a fórmula 75, que basicamente o que tem é 75 calorias por 100 ml, e penso que é daí que vem o nome, que é utilizada na fase de estabilização, na fase de tratamento inicial de uma desnutrição aguda. Depois, na fase posterior, que é a fase de transição e depois da reabilitação, pode ser usada esta fórmula F100, que é mais calórica, portanto tem 100 quilocalorias por 100 ml. Existem também este tipo de alimentos, que são designados alimentos terapêuticos para uso
pronto para uso, que é uma mistura baseada em pasta de amendoim, açúcar, óleos vegetais e leite em pó, que é também muito calórica. Portanto, isto vocês podem ver, por 100 gramas tem à volta de 550 quilocalorias. E para além disso, tem também os eletrólitos mais importantes, portanto tem o potássio, não tem muito sódio, que é basicamente a formação que estas crianças precisam, e depois tem o enriquecimento com as vitaminas, multivitamínico. Portanto, este é o que deve ser usado na desnutrição aguda grave e também na fase de transição e de reabilitação. Existe ainda este outro alimento suplementar pronto para uso. Portanto, este é como um suplemento para a alimentação normal da família, é um extra, está bem? Portanto, a diferença, o outro é um alimento terapêutico, este é um alimento suplementar, também muito calórico, e lá está, é dado como suplemento e, portanto, é utilizado apenas na desnutrição aguda moderada, está bem? Não na desnutrição aguda grave. Existe ainda esta mistura alimentícia enriquecida, que já é feita só para os doentes que estão em ambulatório, e também é uma mistura com milho, soja, vitaminas e sais minerais, que também é bastante calórica, mas também é dada como complemento e já para as crianças que estão em casa com a família. Portanto, como é que nós temos que orientar quando estamos a observar uma criança desnutrida? Portanto, se estamos a avaliar aqui, por exemplo, numa unidade sanitária, uma criança, temos que perceber qual é o grau de desnutrição e se ela tem que ficar internada ou se pode ser avaliada em ambulatório. Portanto, quando temos desnutrição aguda moderada, como eu já falei, portanto, um desvio padrão entre o -3 e o -2, ou com o perímetro braquial, como eu já vos disse, entre os 11,5 e os 12,5 nas crianças até 5 anos, é considerado desnutrição aguda moderada e, portanto, são tratados em ambulatório. Quando temos desnutrição aguda grave, mas sem complicações médicas, também é tratado em ambulatório. Só quando temos desnutrição aguda grave com complicações, então aí é que requer internamento. Está bem? Depois de todas estas situações, na fase de posterior, portanto, de transição e depois quando tem alta para o domicílio, mesmo que fique em ambulatório, é sempre importante a educação nutricional e fazem-se demonstrações culinárias para prevenir a desnutrição, tanto para prevenir a desnutrição inicialmente, como depois para prevenir uma recaída, uma recidiva. Portanto, o que temos que fazer quando temos perante uma criança com uma desnutrição aguda grave, que cumpre aqueles critérios, temos que perceber se a criança tem que ficar internada ou não, e o que fazemos é o teste do apetite. Ou seja, uma criança que tem um apetite conservado, que está clinicamente bem e alerta, não tem edema e tem mais de 6 meses, então vamos ver se ela consegue comer. Então, o que é oferecido é este tal ATPU, o alimento terapêutico pronto para uso. Verificamos se ela consegue comer, ingerir pelo menos 1/3 desta barra, e se consegue, então pode ser tratado em ambulatório. Portanto, o teste passou no teste do apetite, pode ser tratado em ambulatório. Se de facto é uma criança que não tem apetite, portanto não consegue, não vai comer nada do que temos, ou se existem mesmo complicações médicas, como convulsões, está inconsciente, hipoglicemia, hipotermia, desidratação grave, febre. Eu achei isto particularmente interessante, que a anemia grave é considerado um valor inferior a 4, que para nós isto é um valor baixíssimo, e só se tiver o valor entre 4 e 6, mas com dificuldade respiratória, é que também vai ser obrigatório o internamento. Ou seja, uma criança com uma hemoglobina de 5 que não tem dificuldade respiratória, não é obrigatório ficar internada e pode ser tratada em ambulatório. E depois, se existirem vômitos ou diarreia persistente ou descamação da pele, portanto, sinais de complicações, então aí tem que ficar internada. Para além disso, todas as crianças com desnutrição aguda grave, com menos de 6 meses ou com menos de 4 quilos, também têm que ficar internadas. A abordagem, então, no internamento, que segue é este protocolo dos 10 passos. Isto é as recomendações da Organização Mundial de Saúde, também foram adaptadas naquele manual em Moçambique. Pronto, os 10 passos, que são estes que estão aqui descritos. Mais importante nesta fase de estabilização, que é no primeiro e no segundo dia,
é, no fundo, tratar ou corrigir as situações que podem levar à morte, nomeadamente estes: hipoglicemia, hipotermia, a desidratação, os desequilíbrios hidroeletrolíticos, as infecções, déficit de micronutrientes e depois o início da alimentação. Portanto, estes primeiros 7 são os que se inicia, então, faz no primeiro e no segundo dia. Depois passamos para a fase de transição e aqui o que queremos é manter ou progredir um pouco na alimentação e ver como é que estão a evoluir em termos de infecções. E depois então temos a fase de reabilitação e aí é que vamos promover o catch-up growth, que no fundo é a recuperação do peso que foi perdido e atingir o peso ideal e depois manter para além disso. Portanto, nós vamos ver agora cada um destes passos, um de cada vez. Portanto, em relação à hipoglicemia, devemos considerar a hipoglicemia quando a glicemia capilar é inferior a 3 mmol por litro ou 54 mg por decilitro. Se não houver disponibilidade para avaliar a glicemia, podemos presumir que tem hipoglicemia e tratar como se tivesse hipoglicemia na mesma. O que temos que fazer é oferecer glicose ou solução açucarada. Portanto, oferecer logo 50 ml de glicose a 10%, ou então preparar uma solução com açúcar, pode ser recomendar só uma colher de açúcar em 100 ml de água. Para além disso, deve sempre oferecer logo leite materno, e o leite materno pode-se ir oferecendo sempre as vezes que a criança quiser. E, para além disso, oferecer também a tal fórmula F75, portanto, que é a tal ainda com menos calorias, mas basicamente é semelhante ao leite de fórmula que nós usamos cá, que são as 75 quilocalorias por 100 ml. Portanto, começar a oferecer as refeições frequentes, mas começar por a glicose, solução açucarada e depois então o leite materno ou a fórmula F75. Quando existe hipoglicemia, se a criança está letárgica, o corrigir a hipoglicemia vai-se ver logo clinicamente. Portanto, a criança vai responder logo melhor, ficar mais alerta assim que a hipoglicemia é corrigida. Portanto, é importante depois ir avaliando meia hora depois, 1 hora depois, se for possível avaliar a glicemia capilar melhor, portanto, para tentar ver se é preciso insistir mais com a oferta da glicose a 10%. E depois ir avaliando. Habitualmente, se não podemos avaliar a glicemia, é ver pelo estado geral. Se ele começar logo a arrebitar e ficar mais alerta, quer dizer que de facto tinha hipoglicemia e que está a ser corrigida. A via intravenosa só está reservada para os casos em que eles não conseguem deglutir, ou porque têm mesmo alteração de estado de consciência, ou porque têm mesmo de recusa, não há possibilidade de deglutir. Se bem que, se for por recusa ou assim, pode sempre utilizar a sonda nasogástrica se ele recusar a via oral. Portanto, via intravenosa, essencialmente, se houver alteração do estado de consciência, portanto, se estiver inconsciente. Em relação à hipotermia, é considerada a hipotermia se estiver inferior a 35 graus, e muitas vezes a hipotermia e a hipoglicemia estão juntas, existem as duas. Portanto, muitas vezes crianças com hipotermia quer dizer que têm hipoglicemia, que esta não pode não ter sido avaliada. Portanto, primeiro, tratar a hipoglicemia, porque lá está, pode haver associação entre as duas coisas, a hipotermia pode ser sinal de hipoglicemia, e depois temos que aquecer a criança. A maneira mais fácil é colocar a criança despida em contacto com a pele da mãe. Portanto, é o método canguru, fazer o pele a pele com a criança nua e depois cobrir então os dois, cobrir a mãe e a criança. Portanto, é a melhor maneira de manter, mesmo durante o sono, manter ao longo do dia para tratar a hipotermia, para prevenir a recorrência da hipotermia. O terceiro passo é tratar a desidratação e o choque. Portanto, a desidratação é difícil de avaliar numa criança desnutrida, como vocês viram naquelas imagens, por exemplo, os olhos encurvados não quer ter sinal de desidratação, pode ser de facto sinal apenas da desnutrição. O turgor cutâneo também é difícil de avaliar, uma criança desnutrida também pode ter alteração do turgor cutâneo e manter a prega. Se, por exemplo, houver perdas, se houver história de vómitos, diarreia, então aí devemos presumir que de facto a criança está desidratada, mas é importante ter atenção que existe uma janela muito estreita entre a desidratação com a hipovolemia e correr o risco de estarmos a hiperidratar por causa da insuficiência cardíaca.
Portanto, não é só presumir que tem desidratação e dar líquidos assim em grande quantidade, porque há este risco de haver, de facto, insuficiência cardíaca, e isto pode ser uma das causas de morte associada ao tratamento da desnutrição no internamento. Portanto, a via mais segura para evitar isto é, de facto, dar por a via oral ou entérica. Não utilizar bolos por via intravenosa. Também é preferível sempre utilizar a via oral entérica, precisamente porque se vai há o risco de causar este desequilíbrio e passar rapidamente de uma hipovolemia para uma hiperidratação. Nas crianças desnutridas, o que se sabe é que, de facto, o que elas têm é um excesso de sódio sérico e uma diminuição do potássio sérico e também intracelular. Portanto, o sódio está alto, o potássio está baixo. E, por este motivo, não está indicada usar o soro de reidratação oral da Organização Mundial de Saúde, porque tem excesso de sódio. Portanto, há o risco de ainda estar a aumentar a quantidade de sódio nestas crianças. O que se deve usar é este soro de reidratação oral, mas que é específico para as crianças com desnutrição grave, que a sigla é o Resomal, e, portanto, tem menos quantidade de sódio, tem mais quantidade de potássio e tem magnésio, zinco e cobre. Portanto, esta solução é que está indicada nas crianças com desnutrição aguda grave. E aqui deve ser dada a um ritmo de mais ou menos 5 a 10 ml por quilo por hora. Portanto, ir oferecendo neste ritmo, sempre preferivelmente por via oral ou por via entérica. Claro que se estamos perante o choque, não é? Se temos choque hipovolémico, como é que vamos ver isto? Portanto, se de facto a criança está inconsciente, com o pulso filiforme, com as extremidades frias e que não há noção que tenha uma diurese normal, portanto com diminuição da diurese, então aí sim são os casos em que temos que tratar por via endovenosa. Vamos dar os líquidos 15 ml por quilo. Está sempre indicado dar soros com menos sódio e com glicose. Portanto, não está indicado fazer os bolos de soro fisiológico, que é habitualmente o que nós fazemos aqui numa criança desidratada. Portanto, usar estes soros que têm o NaCl a 0,45%, portanto, metade do soro fisiológico, ou lactato de Ringer, ou existe esta solução que está descrita no manual, penso que devem usar em Moçambique, e sempre associado a glicose a 5%. Passando para o ponto 4, então, temos que corrigir os distúrbios hidroeletrolíticos. E, portanto, aqui, como já vimos, o risco é de existir déficit de potássio e magnésio e existe excesso de sódio, portanto, daí não utilizar o soro fisiológico. Por outro lado, é muito importante não cair na tentação de tratar edemas com diuréticos, está bem? Não é isso que vai resolver. O edema vai se resolver tratando a questão do excesso de sódio e do equilíbrio eletrolítico é que vai fazer a recuperação e a diminuição dos edemas, portanto, nunca dar diuréticos. As fórmulas que são utilizadas no tratamento inicial e mesmo depois nas outras, nomeadamente a F75, a F100 e o ATPU, contêm os sais minerais necessários e, portanto, já vão dar o aporte necessário de potássio e de magnésio. Por isso é que são recomendadas a utilização destas fórmulas que têm mais potássio e têm menos sódio. O passo 5, é importante pensar como é que a criança pode estar infectada, portanto, a desnutrição aguda grave pode dar causa de imunossupressão, portanto, há o risco, mesmo que não esteja infectado, provavelmente vai sofrer alguma infecção, e, portanto, presumir que todas estão infectadas. Deve-se dar antibióticos, podemos dar amoxicilina oral, se for uma situação mais leve. Nas situações mais graves, então, pode-se dar por via endovenosa, ampicilina e gentamicina, ou como segunda linha, o ceftriaxone. Portanto, primeira linha, amoxicilina oral, se for possível. Situações mais graves, ampicilina e gentamicina EV, e segunda linha, o ceftriaxone. É importante pensar nos doentes que tenham HIV, fazer profilaxia com cotrimoxazol, fazer a todas as crianças o teste da malária e depois tratar adequadamente se for positivo. E também todas as crianças com mais de 1 ano se faz desparasitação com uma dose única, mas só se faz após a segunda semana de tratamento. E aqui utiliza-se o albendazol ou o mebendazol.
O passo 6 consiste em corrigir as deficiências de micronutrientes e aqui é importante a correção da vitamina A com a vitamina A. Portanto, a vitamina A é daquelas que existe em maior déficit nas crianças que estão desnutridas. Nas crianças em que existe mesmo evidência, por exemplo, diminuição da visão ou cegueira, faz-se o tratamento com doses mais elevadas logo de início, por via oral. Nas outras crianças, mesmo sem evidência nenhuma de déficit de vitamina A, deve-se fazer a suplementação, está bem? A todas. Claro, numa dose mais baixa se for só de prevenção, numa dose mais alta se for para tratamento já de algum envolvimento ocular com déficit de visão ou cegueira. Relativamente ao ferro, não se deve dar na fase inicial, nem na fase na fase de reabilitação inicial, porque estamos ainda a tratar a infecção e, portanto, não é aconselhável dar logo ferro. Deve-se dar, sim, habitualmente a partir da segunda semana. Se estiver a ser dada a fórmula F100, então aí sim deve-se suplementar a partir do momento que começam a ingerir a tal barra da ATPU. Não é preciso suplementar com ferro porque já tem a quantidade de ferro que é necessária. E, portanto, pensar a preocupação com o ferro só a partir da segunda semana, não logo na fase inicial do tratamento. Depois, temos o passo 7 e então aqui é que vamos reiniciar a alimentação cautelosamente. Portanto, vamos começar a oferecer sempre leite materno à vontade, às vezes que a criança quiser, mas depois também suplementar com a tal fórmula F75. Pronto, nas crianças com menos de 5 anos devemos calcular a quantidade usando esta fórmula de 130 ml por quilo por dia se houver marasmo, mas se houver edema, aí devemos dar 100 ml por quilo por dia. Isto porquê? Porque é uma criança que já tem o peso, provavelmente, que não é real, está o peso acima para o peso real dela, e, portanto, aí vamos calcular por 100, está bem? Tendo em conta essa variabilidade do peso. E deve ser oferecida a cada 2 horas, incluindo durante a noite. Portanto, oferecer sempre 2 em 2 horas ao longo do dia, leite materno às vezes quiser, mas pelo menos a fórmula de 2 em 2 horas. A partir dos 5 anos, oferecemos sempre esta quantidade de 100 ml por quilo por dia. Nos adolescentes, menos um pouco, 80 ml por quilo por dia. Na fase de transição, que é habitualmente a partir do segundo, terceiro dia, começar a oferecer ATPU. Também começar logo esse processo, progressivamente, oferecer ATPU, complementar ainda com o F75, mas a ideia é progredir só para o ATPU. Em segunda linha, ou se a criança não recusa o ATPU ou se não está disponível, então oferecer a fórmula mais calórica, que é a F100, está bem? Que tem as 100 quilocalorias por 100 ml. Mais uma vez, pode haver situações em que, se não é possível a via oral, se a criança recusa, pensar que se pode utilizar uma sonda nasogástrica para nutrir e para garantir que esta quantidade mínima de leite é ingerida. Depois temos então a tal fase de recuperação, é nesta altura que vamos promover o crescimento rápido. Portanto, aqui é que estamos a pensar, já tratámos as situações que podem levar à morte, as mais emergentes, e agora então queremos promover o crescimento e a recuperação do peso que foi perdido. Para isto, nesta fase, utilizar a ATPU, portanto, existem tabelas naquele manual a dizer exatamente a quantidade que deve ser oferecida por idade a cada criança, mas a ideia é dar à volta de 200 quilocalorias por quilo por dia. Também, isto é mesmo um excesso em relação ao habitual de uma criança habitual, é mesmo uma grande quantidade, é praticamente o dobro do que uma criança habitualmente ingere. E lá está, sempre pode ser à custa desta tal formulação que é o ATPU. Se não for possível, se não estiver disponível, utilizar então a fórmula F100. O passo 9, que também pode ser feito logo desde o início, mas já está mais importante depois da criança estar estabilizada, é a estimulação do desenvolvimento físico e psicossocial. E aqui é importante manter algum tipo de atividades lúdicas, a estimulação, brincadeiras, ler uma história, brincar, portanto isso é muito importante. Já sabemos que as crianças desnutridas
têm o maior risco, de facto, de ter atraso de desenvolvimento. Portanto, quanto mais estimuladas, num hospital, num ambiente com técnicos, não é, com profissionais de saúde, é importante manter sempre este tipo de estimulação para promover o desenvolvimento psicomotor. E por último, o último passo, que é preparar para a alta e depois o acompanhamento após a alta. Quando é que podemos pensar que a criança pode deixar de estar internada e, portanto, passar para o programa de ambulatório? Os mesmos critérios que foram para internar. Portanto, a criança que tem apetite, que come pelo menos aquela quantidade mínima que nós queremos, as tais 200 quilocalorias por quilo por dia, que já não tem edema pelo menos há 2 semanas e que está clinicamente bem e alerta, pode ter alta do internamento, mas sempre passando para o programa de tratamento em ambulatório. Depois, então, relativamente ao tratamento em ambulatório, portanto, isto tanto nas crianças que tiveram alta, como naquelas crianças que não cumpriam os critérios para ficar internadas e que até podiam ter desnutrição aguda grave, mas que não tinham aquelas complicações médicas associadas, o que vamos fazer? ATPU, portanto, e se não houver, então, a fórmula F100, mas sempre preferivelmente as tais barras de ATPU. Importante promover e manter o aleitamento materno. A base do cálculo da quantidade que deve ser oferecida são as tais 200 quilocalorias por quilo por dia e pensar que temos que suplementar todos com a vitamina A. Também pensar nesta tal questão das infecções, portanto, dar antibióticos a todos os que têm nutrição aguda grave ou moderada, como a amoxicilina oral, a todos fazer o teste da malária e o teste do HIV e depois tratar de acordo, por exemplo, lá está a profilaxia no HIV com o cotrimoxazol, e também fazer a desparasitação a todos com uma toma única do albendazol ou mebendazol. Sempre importante verificar se tem o programa de vacinação, calendário vacinal atualizado. E depois é importante a monitorização frequente. Pronto, eu também sou, por exemplo, esta ATPU, as tais barras que são oferecidas diariamente, ou seja, diariamente a criança, ou a família, ou a mãe tem que ir buscar a alimentação para aquele dia, portanto, todos os dias vai buscar e há a garantia que leva aquela quantidade certa e que depois não distribui por outras pessoas que não necessitam e que vai dar precisamente à criança que está a precisar mais. E é importante manter este tipo de monitorização frequente, regular e programada. Por último, temos os critérios para a alta, mesmo já depois deste programa intensivo de tratamento ambulatório. Consideramos que pode ter alta quando tem um peso para a estatura superior a menos 1 desvio padrão, quando já não tem edema pelo menos há 2 semanas, quando tem um perímetro braquial acima destes valores e depois, quando foi feito um programa de educação sanitária e nutricional completo à família, pelo menos ao cuidador da criança, quando já foi possível esta transição do ATPU para a alimentação da família, que tem o calendário de vacinação atualizado e que foram referenciados para os programas comunitários que existem de promoção da saúde e da nutrição. Portanto, existem este tipo de programas comunitários, onde penso que ensinam mesmo receitas, maneiras de cozinhar os alimentos que estiverem disponíveis, de modo a dar pelo menos a quantidade de calorias e de cada um dos nutrientes necessários, precisamente para evitar que a criança volte a ter desnutrição. Portanto, vou terminar agora a minha apresentação. É importante o reconhecimento precoce da desnutrição aguda grave, isto porque está de facto associada a uma elevada mortalidade. E a maior percentagem de mortalidade no mundo ainda, a mortalidade nas crianças, é por desnutrição, ou diretamente ou indiretamente, a grande maioria é associada à desnutrição. E por isso, para além desta abordagem da criança desnutrida, são importantes todas as outras estratégias, quer de educação comunitária, quer de programas sanitários, de ensinos nutricionais na comunidade, porque
só assim é que se consegue, por um lado, prevenir a desnutrição aguda grave, mas depois também evitar que haja uma recaída. Portanto, não tem grande interesse a criança estar internada a corrigir a desnutrição e volta para exatamente a mesma situação em que estava, e aí o risco de voltar a desnutrir é enorme. E, portanto, claro que isto passa por alterações políticas, programas no local, programas comunitários, pessoas com formação, e, portanto, aí já é uma situação de base do país que pode ajudar a evitar que estas situações continuem a acontecer. Pronto, obrigada por estarem aí atentos. E pronto, agora vou passar a palavra às minhas colegas moderadoras e vamos ver se há algumas questões que possamos responder. Muito obrigado, doutora Juliana, pela excelente apresentação e por tentar tornar de uma forma esquemática aquilo que é tão difícil e encaixar as ideias. Muito obrigado, foi uma apresentação muito elucidativa e que permitiu pelo menos encaixar bem ideias, pelo menos do lado de cá. Passava agora a palavra à doutora Michelle para dar início à moderação da sessão. Obrigada, doutora Juliana, pela aula, continuidade da formação anterior. Lembrar a todos os participantes que era uma formação de gastroenterologia pediátrica e de nutrição. Por isso é que a sessão de hoje foi mais dirigida às particularidades do paciente desnutrido. Quero abrir agora a sessão de perguntas e respostas, que vai ser moderada pelo Dr. Francisco e pela doutora Yolanda. A todos. Voltar a agradecer à doutora Juliana pela apresentação. Vou passar aqui. Bom, parece que não temos nenhuma questão aqui dos participantes. Acho que é isso, não é? Doutor Francisco, acho que não tem nenhuma aqui. Sim, de momento ainda não chegaram questões. Chegou agora uma questão do Miguel, que agradece a apresentação e pergunta se os probióticos têm algum papel no tratamento da desnutrição. Olha, assim de maneira sincera e rápida, não, acho que não. Então, probióticos só por si, acho que não é isso que vai ajudar nada. Eu acredito que as crianças desnutridas podem ter algum grau de desbiose, podem ter sobrecrescimento bacteriano, mas, por exemplo, dar probióticos para tratar uma desnutrição não é isso que vai alterar nada. Portanto, acho que é o nutrir, o ter atenção a todas estas situações, estas particularidades, mas, por exemplo, probióticos para tratar, acho que não faz assim grande sentido, principalmente nos países em desenvolvimento. Acho que não é por aí que se vai mudar ou prevenir alguma coisa. Mas não sei se as minhas colegas são da mesma opinião, podem também responder. Sim, doutora Juliana, eu também partilho da mesma opinião. Acredito que não tem nenhum benefício e acho que cumprindo com todos aqueles passos que a doutora foi falando durante a aula, a gente consegue reabilitar esses pacientes e é um tratamento que se mostra bastante eficaz, eficiente aqui em Moçambique e acho que, de fato, não tem nenhuma vantagem para os pacientes desnutridos. Temos mais uma questão que nos chegou entretanto. Doutora Yolanda, não sei se quer Sim, colocar. posso. Sim. Tem aqui a questão da doutora Joana. Qual o cuidado a ter na interpretação do hemograma inicial e qual a correção que deve ser feita? Pronto, é assim. Por um lado temos o potássio, que habitualmente pode estar baixo nas crianças desnutridas. O que acontece quando começamos a alimentação de uma criança gravemente desnutrida, vai haver a libertação de insulina. Portanto, a insulina, o que é que vai fazer? Para além de promover a entrada da glicose nas células, vai arrastar potássio, vai entrar potássio também para as células.
Ou seja, o termos um valor de potássio inicialmente normal, rapidamente ele pode baixar quando se começa a realimentação, portanto, o início do tratamento da desnutrição com os alimentos. Portanto, ter o valor inicial normal, não ficamos descansados ao risco sempre de hipocalemias. Em relação ao sódio, também varia muito. O habitual é as crianças terem o sódio muito... nas crianças desnutridas o sódio está alto, em geral, mas, por exemplo, se tiver diminuído, pode ser uma situação que tenha hipervolemia de diluição. Se estiver elevado, muito elevado, o tratamento, ou seja, não acaba por influenciar o tratamento que vamos fazer. Temos que partir do princípio que o potássio pode estar baixo e que o sódio pode estar alto. E, portanto, lá está. Idealmente, se pudermos fazer a análise e depois ir controlando, muito bem. Se tivermos a possibilidade de só fazer no início, não devemos basear o tratamento nesse valor. Portanto, deve-se partir do princípio que vai haver hipocalemias e hipernatremia. Concorda, doutora Yolanda? Concordo, doutora Juliana. Sim, sim. Acho que temos aqui outra questão do Elton. Dr. Elton. Sim, sim. Em casos de choque séptico e com necessidade de uso de drogas vasoativas, qual seria a droga vasoativa de primeira escolha? Dopamina, ou adrenalina, ou epinefrina? Então, aqui é a dopamina. Agora, não sei se tem essa disponibilidade em Moçambique. No caso de choque séptico, se é preciso dar aminas, inicialmente a dopamina. Aqui em Moçambique temos todas essas aminas, temos todas estas drogas disponíveis, e em relação ao choque séptico, mesmo o paciente sendo desnutrido, nós temos protocolos no nosso serviço de cuidados intensivos pediátricos. Então a escolha da droga vasoativa depende muito, se é um paciente com choque séptico quente, se é um paciente com choque séptico com hipotensão, podemos preferir outra, mas o critério não se altera muito por o paciente ser desnutrido. Mas sim, temos a dopamina disponível e sim, temos usado a dopamina nesses pacientes com choque séptico. Agora, o que vocês têm está muito bem feito. Esse tem um capítulo mesmo só com essa parte do choque séptico. Só que lá está, numa palestra assim não dá para falar de todos. Exatamente. Exatamente. Uma abordagem assim mais generalizada e não tão particular. É verdade, sim. Acho que agora ficamos sem questões. Sim. Eu aproveitava... Diga, doutora, desculpe. Não, queria aproveitar para fazer uma questão minha, que eu gostaria de saber qual é a experiência da doutora Juliana aí em Portugal, como é que vocês abordam o paciente desnutrido. Realmente a aula foi direcionada para Moçambique, para aquilo que a gente tem disponível, mas uma curiosidade minha era saber como é que fazem o tratamento do paciente desnutrido em Portugal, quais são as fórmulas que vocês usam. Tenho essa curiosidade, né? Porque quando eu estive no Brasil, eles também atendem os pacientes desnutridos, mas usam outras fórmulas bem diferentes das nossas. E também é um tratamento eficaz. Então, gostaria de saber qual é a experiência da doutora Juliana, a sua experiência em Portugal. Pronto, é assim, lá está. Aqui, habitualmente, a desnutrição é como secundária a outra doença. Portanto, acho que praticamente não existe por falta de aporte, não é? Habitualmente é secundária a alguma doença de base. E não temos desnutrições assim agudas, graves, é raríssimo. Eu mostrei-vos, por exemplo, aquele caso outra vez da miúda com doença celíaca e basicamente o que se fez foi a miúda comia bem, alimentava-se muito bem. Agora, há situações de facto de má absorção ponderal e, por exemplo, nos miúdos com cardiopatia, que cá, por exemplo, têm restrição de volume, e portanto aí tentamos dar fórmulas mais hipercalóricas. E, nomeadamente, usamos estas fórmulas que chamamos isocalóricas, têm 100 quilocalorias por 100 ml,
que existem várias formulações de marcas diferentes, mas podemos dar essas. Depende também muito da causa de base. Por exemplo, nas miúdos com doença inflamatória intestinal, damos estes suplementos nutricionais orais. Também existem esta formulação isocalórica, portanto 100 quilocalorias por 100 ml, e existe ainda mais hipercalórica, com 150 quilocalorias por 100 ml, a complementar à alimentação normal. Depois existem também formulações que se chamam formulações modulares, ou seja, que também existem lá, tem pó só com hidratos de carbono, existe só com as proteínas, e existem, por exemplo, os suplementos lipídicos com o MCT oil, que tem só aqueles os triglicerídeos de cadeia média, que são aqueles que são facilmente absorvidos, não precisam da bílise, por exemplo, está indicado no caso das colestases ou da fibrose quística, que não depende tanto da digestão dos lípidos e consegue-se fazer uma absorção mais fácil. Portanto, existem, de facto, vários tipos de suplementos nutricionais orais. E depois, ainda temos sempre a nutrição parentérica quando há algum compromisso do tubo digestivo e que, de facto, quando o tubo digestivo não é suficiente para conseguirmos recuperar o peso através destas formulações orais, então recorremos à nutrição parentérica. Ou, por exemplo, quando tem que estar mesmo em pausa alimentar, por algum motivo, cirúrgico ou assim, então temos a nutrição parentérica. Portanto, existe, de facto, vários tipos de formulações, não queria estar a dizer nomes comerciais, mas basicamente são estas, chamamos isocalóricas, quando tem 100 quilocalorias por 100 ml, e hipercalóricas quando tem 150 por 100 ml. Agora, por exemplo, o ATPU, eu não sabia, pronto, não sei, tive que estar a ver o que era a formação, vocês também me ajudaram, que enviaram aquelas fotos. Pronto, penso que está mesmo mais direcionada para os países em desenvolvimento, não é? Pois. Por acaso não tenho ideia, isto está disponível em Moçambique todo, ou se há algumas áreas que nem sequer tenham este tipo de formulações. De fato, temos, aqui em Moçambique, temos quase que nada em relação a essas formulações, e acho que em algum momento recebemos alguma ajuda de uma organização e foram usadas essas formulações hipercalóricas que a doutora falou, mas claro, foi durante um breve período. Outro desafio que nós temos aqui também é em relação à nutrição parenteral. Por acaso temos algumas bolsas já feitas de nutrição parenteral, mas são direcionadas para pacientes adultos, então fica muito difícil, porque eu sei que a nutrição parenteral tem que ser feita de acordo com o paciente, de acordo com a patologia, de acordo com as necessidades específicas desse paciente. Então, é um desafio que nós ainda temos aqui em Moçambique, porque os pacientes, por exemplo, que têm que ficar em dieta zero, sem comer depois de algumas cirurgias, ficamos sem muitas opções, né? São pacientes que devem fazer nutrição parenteral, mas a gente ainda não tem disponível para todos. Esse é um desafio aqui em Moçambique, mas pronto, né? Com o tempo a gente chega lá. Mas em relação ao F75, ao F100 ou ao ATPU, estão as regras geral disponíveis, mas não... Sim, em todas as províncias, certo? Sim, estão disponíveis, sim. Porque eu vi no manual que havia uma maneira caseira de tentar fazer o ATPU, o F75, o F100. Tem que recorrer às vezes mesmo a essas fórmulas ou existe, ou tem sempre as latas ou o ATPU disponível? De princípio, nós temos sempre disponível. São raríssimas as ocasiões que a gente tem que recorrer a estas formulações caseiras. Temos sempre disponível. Ótimo, isso já é muito bom. Sim. Eu tinha aqui uma questão que se calhar é um bocadinho mais dirigida até à doutora Yolanda, à doutora Michelle. A doutora Juliana falou um bocadinho nisso, que é como é que nós conseguimos envolver a família e a comunidade no tratamento destes doentes. Não sei se têm a impressão ou não que muitas vezes o tratamento falha ou os doentes voltam a ter episódios de nutrição aguda grave ou têm uma nutrição crónica.
e que muitas vezes não existe o envolvimento da família ou da comunidade para garantir que isto não volta a acontecer. Como é que nós conseguimos, de alguma forma, envolver mais a família e a comunidade no tratamento destas crianças? Porque são, sem dúvida nenhuma, elementos muito importantes para garantir que as coisas funcionam, particularmente quando são tratadas em ambulatório. Ou seja, o que é que podemos fazer para melhorar esse envolvimento? Provavelmente a doutora Helena e a doutora Michelle têm mais experiência de como é que conseguimos aumentar este envolvimento, ou não sei se não têm esta impressão de que as famílias não têm um papel assim tão importante na recaída dos doentes, não sei, gostava de ouvir um bocadinho, fiquei curioso. A família é fundamental, então nós temos vários programas a vários níveis, começando na atenção primária, não é? Nós temos a educação nutricional, que é feita sempre, né, às mães, sobre como usar os produtos locais, que é para melhorar a alimentação destas crianças. Então, nós temos sempre essas palestras nas unidades sanitárias, no centro de saúde. As enfermeiras de saúde materna e infantil, elas fazem essas palestras e envolvem a comunidade. Então, além desta educação feita a nível da unidade sanitária, nós também, o pessoal de saúde também vai às comunidades e fazemos essas palestras. Temos que incluir toda a comunidade, temos que incluir os chefes comunitários, porque eles têm grande influência na comunidade. Então, é feita esta educação a nível da comunidade, é feita esta educação a nível da unidade sanitária. Mesmo em unidades sanitárias mais diferenciadas, por exemplo, no Hospital Central, também é feita esta educação e nós sempre envolvemos a família. Claro, a criança fica internada com a mãe, mas nós sempre procuramos saber qual é a situação desta família, qual é a situação social, econômica, e nós oferecemos apoio a esta família. E, além disso, quando estas crianças, conseguimos reabilitar estas crianças, elas têm alta, é obrigatório que elas façam o seguimento na consulta da criança em risco para continuar com estas palestras, com esta educação, para continuarmos a fazer o seguimento destas crianças e evitar que elas voltem a desenvolver um quadro de desnutrição. Então, nós temos estes programas e são feitos a vários níveis. É fundamental incluir a família. Não adianta reabilitar o paciente durante o internamento e não envolver a família, porque este paciente vai voltar a internar dali a um mês ou dali a 2 semanas. Então, nós temos esse programa e tem se mostrado bastante útil aqui em Moçambique. Mas olha, já agora, mas estava a dizer que tentam usar o programa Alimentos Locais, não é? Portanto, isso, vocês vão ver o que é que existe disponível em cada área e tentam fazer receitas que sejam nutricionalmente adequadas. Mas as pessoas têm, de facto, depois acesso a esse tipo de alimentos que vocês recomendam, ou assim, a Moçambique é muito grande, não é? Há assim áreas em que, de facto, não está disponível alimentos que são precisos, por exemplo, com ferro, com proteína. De princípio, em cada região tem os alimentos específicos, por exemplo, um alimento que é muito usado é o amendoim para fortificar as papas. Então, é bastante disponível. Aqui as famílias vivem à base da agricultura. Eles têm as machambas, é dali onde as mães tiram os alimentos para os seus filhos, a maior parte delas. Então, elas têm isso disponível. Então, nós usamos sempre estes alimentos que nós sabemos que naquela região está disponível e é de fácil acesso para estas mães. Então, um dos exemplos é esse, nós usamos o amendoim, então, para fortificar as papas. Então, esse é um exemplo prático que é feito nas unidades sanitárias. Então, claro, nós vamos usando os alimentos disponíveis, porque aqui a subsistência é a base da agricultura. E, claro, em alguns momentos, se necessitar de algum outro apoio, temos a ação social. A ação social entra e oferece apoio. Se precisar de alguma forma, algum outro tipo de ajuda, então eles vão receber esse tipo de ajuda. Então, se calhar, os casos todos que têm desnutrição, lá está, ensinando as famílias,
podem-se mesmo prevenir que eles cheguem a ter, porque no fundo eles têm disponível os alimentos que precisam para evitar que cheguem a ficar com desnutrição, não é? Portanto, é mesmo mais uma questão de educação, não é? Sim, é uma questão de educação, sim. Claro que temos situações, não vou dizer que não temos situações em que realmente a família não tem nada disponível. Daí entra a ação social, entra também os chefes comunitários, e eles conseguem ajudar-se. É assim, se a família está numa situação muito desfavorecida, claro, tem a ação social que tem a ver com o governo, mas também tem a ajuda do chefe comunitário, né? Podem ajudar esta família, as outras famílias que estão em melhores condições vão ajudando, vai sendo por aí. Mas às vezes, geralmente, a maior parte das vezes é desconhecimento, porque elas têm ali disponível, mas não sabem que podem usar para melhorar a alimentação da criança. Então, daí a importância da educação nutricional. Ok, muito obrigado. Não sei se a doutora Michel, a doutora Helena têm mais algumas questões, ou se a Juliana gostava também de dizer mais alguma coisa. Nós, no momento dos participantes, não temos mais questões, e também já começa a ficar um pouco tarde. Só queria acrescentar algo. Em relação à hemoglobina, de fato, aquilo que a doutora Juliana apresentou é o que vem no nosso protocolo, mas muitas das vezes nós não seguimos à risca aquele valor de hemoglobina. Tem muito a ver com nós seguimos a clínica. Se o paciente tiver sinais de descompensação e tiver uma hemoglobina de 6, por exemplo, ou de 7, nós vamos transfundir este paciente. Então, claro, temos o protocolo, mas nós não seguimos a risca. Depende muito da clínica do paciente. Então, só para dizer que não esperamos chegar àquele valor, aquele valor exato que tem ali. Então, era só para... Sim. Não, mas é comum, por exemplo, encontrar crianças, por exemplo, com 5 de hemoglobina que estão bem, assim que não tenham assim grandes sintomas, quer dizer que já estão habituados a ter esses Sim, eu valores. acho que porque é uma anemia que foi se instalando durante, sim, e encontramos crianças com esse valor sem sinais de descompensação. Isso acontece, sim, é verdade. Mas nós não seguimos a risca aquele valor que está no protocolo. A clínica acaba por ter sempre também um papel muito importante, não é? É verdade, sim. Quer no diagnóstico, quer depois na recuperação. Acho que podemos dar por encerrada a nossa sessão de hoje. Gostava só de relembrar que a seguir esta sessão temos o teste, cujas questões vão ser disponibilizadas o link de acesso ao teste vai ser disponibilizado no bate-papo, onde poderão aceder às questões. E relembrar também que na próxima semana teremos as sessões da cardiologia, que daqui a pouco também já terão acesso aos slides. Da minha parte, gostava de agradecer a participação de todos. Tivemos uma participação muito grande nas várias sessões e gostava muito de agradecer à doutora Juliana pela forma extraordinária como conseguiu sintetizar, esquematizar e apresentar os temas tão vastos nas duas sessões. E agradecer à doutora Michel e à doutora Yolanda a participação de moderação e na exposição destas questões. Dizer-vos também, tem chegado algumas questões relativamente à exposição dos slides das sessões. Não iremos utilizar os slides, mas as gravações das sessões, o vídeo, que inclui a apresentação, será disponibilizado posteriormente nos canais da L-Formose. Passava agora a palavra à doutora Yolanda para dar as últimas palavras e depois, por fim, à doutora Michel. Já agora queria também só pedir para agradecer o convite mais uma vez e dizer que também aprendi imenso com estas apresentações e com este tipo de formação, está bem? Felicidades. Muito obrigado, doutora Juliana. Nós que agradecemos muito, está bem? Queria agradecer primeiro à doutora Juliana pela brilhante apresentação e pela sua capacidade de resumir, né, estes temas.
E também porque a doutora conseguiu, né, pegar o nosso manual e explicar o tratamento, algo que a doutora não tá familiarizada, mas conseguiu transmitir o conhecimento. Muito obrigada, doutora Juliana. Agradecer à MOP por este convite para moderar, agradecer ao doutor Francisco, agradecer à Health Formose, e é tudo. Uma boa noite para todos. Vou passar para a doutora Michela. Bem, também queria felicitar a doutora Juliana pela síntese, pela apresentação, e tornou sua a apresentação do nosso manual. Conseguiu não só explicar, mas também parecia ter algum domínio do tema, que para si foi um tema novo, já que vocês só têm desnutrição como uma causa secundária. Agradecer a Health Formose por estas sessões do webinar, que sejam feitas mais sessões, contribui para o aprendizado de todos, tanto para nós cá de Moçambique, acredito que para vocês também. Obrigada, Dr. Francisco, obrigada à MOP pelo convite e obrigada a todos os participantes. Muito obrigado. E mais uma vez, muito obrigado a vocês pela participação e por terem tornado esta sessão tão rica. E mais uma vez, em particular, a doutora Juliana pela dedicação na preparação destes temas, que nos enriqueceu imenso. O link para o teste foi agora disponibilizado no bate-papo. Poderão já aceder a ele e responder às questões do teste. Em nome da Health Formose, uma vez mais, muito obrigado, e esperamos ver-vos em breve nas próximas sessões de formação. Uma boa noite para todos.